Paz do Senhor, meus irmãos. Graça e paz para quem de graça e paz, shalom. Estamos aqui, vou fazer um vídeo aqui agora para vocês. Peço que vocês fiquem aí ver o vídeo inteiro, tá? Eu já tô com a minha braba aqui, ó. A King James, tá? Se você não tem uma Bíblia, cara, pelo amor de Jesus Cristo, compra uma. Compra uma Bíblia, lê a sua Bíblia, tá? Ora a Deus e lê a sua Bíblia, que isso é plenitude de vida, tá? Conhecer a palavra de Deus e praticar. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um assunto importante e às vezes muito mal interpretado. Então eu peço que você acompanhe esse vídeo por inteiro. Eu vou tentar ser bem simples, né, para você entender. Eu vou falar sobre a fé e mostrar para você que a fé ela tem uma vida. Você pode estar com uma fé morta e não sabe, tá? E a sua fé morta pode te prejudicar na tua salvação, no teu relacionamento com Deus, tá? Às vezes você tá achando que você tá o bichão da goiaba aí, não, tô cheio de fé. Se a tua fé estiver morta, você vai ver o perigo disso. Eu vou mostrar aqui no vídeo, então bora lá. Vamos lá, começando aqui, quero que você abra lá em Efésios, capítulo de número 2, tá? Vou abrir aqui, Efésios 2. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então vamos lá. Vamos falar da salvação aqui. Como funciona para mim ser salvo? Tá? Vou te explicar aqui o trâmite da salvação. Não, Brunão, eu quero ser salvo, cara, eu preciso de Deus, eu preciso da minha salvação, eu não quero ir para o inferno. Como funciona? Funciona assim, a salvação ela vem por meio da fé, pela fé somente. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios aqui, ele está revelando aos irmãos de Efésios, ele está trazendo aqui, ele está tirando a capa disso aqui. Por quê? Porque o judeu, ele acreditava que pelas obras ele era salvo, pelas obras da lei, tá? Só para recapitular, só para mostrar para o irmão evangélico que está vendo isso aí, que ele acha que aqui ele está falando da obra da caridade, essas coisas, não, ele está falando da obra da lei, de cumprir todos os mandamentos. Para você que não sabe, o judeu, ele acreditava que a salvação dele vinha por ele cumprir a lei, os 10 mandamentos lá, né, que são vários mandamentos, várias leis, que são resumidas em 10, e eles tinham que cumprir tudo isso à risca para conseguir a salvação. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando que o cristianismo não funciona assim, em Jesus não funciona assim. Por quê? Porque Cristo já pagou todo os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Então, nós agora não precisamos cumprir todos os mandamentos da lei à risca para ser salvo, porque isso não tem mais poder de salvação. Então você fala assim, ó, na tua cabeça, Brunão, para ser salvo eu preciso parar de fumar, de beber, de fazer tudo isso. Às vezes você está numa vida de pecado, precisa parar com tudo isso para ser salvo? Essa é a pergunta. Aí eu vou te dizer assim que não. E você vai ficar abismado, você vai falar assim, mas como não? Pronto, de primeira instância não. Por quê? Porque se você começar a fazer tudo isso, mas se você não tiver a fé em Jesus, não vai resolver. Então o começo não é por aí. Se você quer realmente ser salvo, você não precisa você vai me desculpar, cara, tem pessoal que vai até criticar, mas você não precisa de parar de beber e parar de fumar, você não precisa vir de lá para cá, porque o começo da salvação não começa lá. Não começa em você. Não adianta nada você começar, você parar de beber, parar de fumar, Não, isso aí é muito bom pra tua vida, cara. Você é louco, maravilha. Só que, se você parar com isso, mas você não tiver fé em Cristo, pô, você não vai pro céu e resolveu nada, entendeu? Isso é uma questão de moralidade no teu caso, por enquanto. Se você parar de fumar, vai ser bom pra sua saúde, vai ser maravilhoso. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Hoje, você, para alcançar a sua salvação, eu e você, nós precisamos de um algo. A salvação, ela parte da fé, tá? Então não adianta você querer construir a sua salvação e merecer. Pô, é loucura a gente imaginar que sermos pessoas saudáveis, que não fuma, que não bebe, pessoas morais para a sociedade, vai nos levar para o céu. Isso não vai te levar para o céu. Então, eu já vou te adiantando. É a fé em Cristo Jesus, é dali que parte. Aí, beleza, através da fé em Cristo Jesus, as consequências que isso vai causar na tua vida, da fé verdadeira, aí isso pode realmente fazer você sair da bebida, você parar com isso, mas é a partir da salvação. Não você querer construir o mérito da sua salvação, abandonando, fazendo certas coisas. Porque primeiro é a salvação, depois as obras, tá? Então, beleza, vamos lá. A salvação, ela vem por meio da fé. Eu tenho fé que Cristo é o meu Salvador. Eu tenho fé que Ele morreu na cruz. Ele foi o sacrifício vivo. Ele foi o Cordeiro de Deus entregue no madeiro. E aquele sangue me justificou. Então, beleza, eu tenho fé. Aí, com a minha fé, eu alcanço a graça, tá? A graça de Deus é o favor não merecido.
Então, está escrito aqui, ó, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Então, é graça de Deus, tá? Você nunca vai poder chegar no céu e falar assim, não, cara, eu cheguei no céu porque eu fiz isso, eu renunciei isso, eu fiz aquilo. Não. Primeira coisa, você precisa entender, você não vai ter mérito na sua salvação. E a Bíblia diz aqui, ó, não dê obras para que nenhum homem se glorie. Então, esquece. Você pode cumprir todos os mandamentos, não, rapaz, até as doutrinas humanas que o homem colocou de tradição de igreja, que é você andar de calça, rapaz, você pode ser o cara mais detalhista, cara. Se você não tiver a fé em Cristo, você só cumpriu doutrina e não virou nada, cara, porque o que te salva é a fé. Então, beleza, a fé em Cristo Jesus, vou alcançar essa graça. Então, o homem nunca vai poder chegar no céu e falar, não, eu tô aqui porque eu fiz tal coisa. Não, você tá aqui porque Deus derramou a graça dele em você. Então, todo o mérito é de Deus. Tá, beleza. Então, resumindo, a nossa fé nos leva à salvação, nos leva à graça, a graça nos dá a salvação. Então, beleza. Aí você me pergunta, então, Brunão, eu não preciso, né? Não preciso fazer nada. Só pegar e falar que eu acreditar em Deus. E acreditando em Deus, acreditando em Jesus como meu Salvador, eu vou ser salvo. Agora nós vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo de número 2. Tá? A primeira coisa que nós já vamos dar uma caibrada em você aqui agora, que está em Tiago capítulo 2, verso 19. Ó. Tu crês que há um só Deus, fazeis bem. Os demônios também creem e tremem. Então, só para você ter noção aqui, o Tiago tá trocando umas ideias com os irmãos da igreja aqui, ele tá batendo nos irmãos, por quê? Porque estava essa visão de que, pela fé, eu já ouvi teólogo falar que essa carta que Paulo escreveu gerou algumas turbulências, algumas má interpretações, porque as pessoas estavam tipo assim, se eu sou salvo pela fé, então eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada, não preciso ajudar ninguém, eu quero que todo mundo se lasque, eu creio em Jesus e eu vou pro céu. Porém, Tiago ele está escrevendo aqui, ele não está indo contra Paulo, tá? Ele está complementando. Ele está complementando o que Paulo falou. Ele está querendo dizer assim, ó. Aí ele dá uma paulada nos caras, ele fala, ó, você crê que Deus é um só? Eu creio, pá. Ele fala, mano, o diabo crê também. E aí? E ele treme. Ele chega a tremer de crer que Deus é um só. E você acha que você vai para o céu pelo simples fato de crer. Você acha que está tudo certo com Deus porque você crê em Deus, né? Que é o que a gente acabou de falar da fé. Agora é onde mora a questão da fé viva e a fé morta. Bom, aí Tiago ele explica que realmente a salvação, ela vem por meio da fé. Só que, qual é a fé? Tem a fé que salva e a fé que não salva, meu filhão. É aqui que mora o X da questão, é aqui que o sapato aperta. Por quê? Porque ele está tratando aqui algo de homens da igreja, que, um exemplo, ele está citando uma situação aqui, ele fala assim, ó, que uma irmã, vou ler, se uma irmã e um irmão estiverem nus e carentes de alimento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito disso? Assim a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Então ele está citando aqui uma situação que uma irmã da igreja, ela está precisando de alimento e de roupa. E aí os irmãos da igreja vão lá, dá paz do Senhor, irmão, vai com Deus, fica em paz que vai dar tudo certo. E os caras não põem a mão na massa, não pegou e não deu um alimento para ela, não deu uma roupa, tendo condição de dar, não deu. Então ele está falando assim, que fé desgraçada é essa aí? Que fé é essa? Ele está bravo, irmão. Fala, que palhaçada é essa? E aqui ele mostra, ele fala assim, ó, assim a fé, se não tiver obra, ela está morta. Então, só para você ter noção, aquela fé que te salva, você crê em Deus, não, mano, eu creio em Jesus, ele é meu salvador, pá, ela tem que gerar obra. Ela tem, aí a partir de eu ter essa fé, que você está falando que tem, que eu falo que tenho, que nós vamos ser salvos, que nós cremos em Jesus, se essa fé for verdadeira, se ela tiver top, o que vai acontecer? Qual é a consequência? Eu começar a fazer a vontade de Deus. Se eu creio que ele é meu salvador, então eu vou procurar saber qual é a vontade do meu salvador. Eu sabendo a vontade do meu salvador, eu vou praticar a vontade dele, porque isso é óbvio. Se eu creio realmente, dessa maneira eu começo a fazer a vontade dele. Agora, se eu creio, eu não estou falando que você não crê em Deus, meu amigo. Se você está aí, você não está na obra, você está aí no pecado, você crê realmente em Deus. Eu não estou falando que você não crê. Só que essa fé sua, se você não tiver obras através dela, o apóstolo Tiago aqui, ele está falando que a sua fé está morta. Ela está morta. Se você não está fazendo nada através dessa fé, ela está morta. Aí ele faz uma pergunta assim, se vocês me perguntar se eu tenho, se você me perguntar se eu tenho fé, eu te mostrarei as minhas obras. Então a ideia é o seguinte, o corpo da fé, a saúde da fé é as obras. Se você, mano, tá falando aí, não, eu tenho fé.
Só que você não chuta um gato. Vamos falar assim, você não faz nada para Jesus, você não faz nada que a Bíblia manda, você não faz nada que Jesus pediu. Que fé desgraçada é essa? Porque a fé em Cristo, a partir do momento que você entende quem é Jesus, que você tem uma fé, essa fé que te salva, ela começa a mudar as suas atitudes diárias da tua vida. Aí que eu falo assim, aí que eu te falo, se você tem a fé, alcançou a salvação, agora começa a libertação dos vícios, agora começa a caridade, a piedade, o amor, através dessa fé. Porque quando você olha para a cruz, quando você tem fé que naquele homem que morreu na cruz, naquele Jesus, você olha para lá, você vê o amor, você é constrangido por aquele amor, você quer saber mais da vontade dele, porque você tem fé que ele é o caminho. Se ele é o caminho, eu quero andar pelo caminho que ele deixou para mim andar. E aí começa as obras, você entendeu? Então, resumindo, o caminho para a tua salvação, para a tua vida, para uma fé que salva, é olhar para Jesus, crer nele como o seu salvador, e a partir de crer, começar a andar conforme ele quer que você anda. A partir desse crer, vai começar a gerar outras coisas na tua vida. Então, primeiro passo, Bruno, não preciso parar com isso. Não, o primeiro passo é precisa acreditar nele, você precisa ter fé nele, receber a graça, recebendo a graça, buscar o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, entendendo as Escrituras e começar a frutificar. Aí, meu amigo, você pode ficar tranquilo, que a tua salvação, ela está garantida. Segundo a palavra de Deus, né? Eu estou falando, ninguém pode se garantir. Pode sim. Se a pessoa estiver em Jesus Cristo frutificando, meu amigo, pode ficar tranquilo. Tiver com amor no coração, essas as coisas que Deus pede, mano. Então, não adianta você ter fé em Jesus, ficar falando aí que você tem fé, eu tenho fé, os caras falam um monte de coisa aí, tenho fé. Mas aí, o que a tua fé está fazendo? O que a tua fé está gerando na tua vida? Né? Essa é a questão, a fé que salva, então. Então, irmão, você tem fé? Não, eu tenho fé em Jesus. Então, beleza. Mostra pra mim a tua fé. O que você está fazendo? Não, mano, eu não roubo ninguém, não. Isso aí é mais que a tua obrigação. Irmão, eu não sei o que. Não vem com bagulho de... essas coisas de moralidade, que isso aí é mais que a tua obrigação, até mesmo como ser humano, tá? Ser moral. Agora, os frutos do Espírito Santo que nós queremos ver. Fechou? Então, o primeiro passo para você é conhecer mais Jesus, né? Orar, ter comunhão com Ele, em oração, em palavra, que você vai começar a frutificar e a tua fé vai aumentar. E a tua fé vai começar a frutificar, tá? Então é isso aí. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, comenta aí. Beleza? Eu faço outro vídeo explicando. Eu vou fazer outro vídeo depois falando de judeus e gentios para você entender. E é isso aí. Tamo junto. Fiquem todos com Deus.